Olá, amigos, tudo bem? Que alegria, hein? Estamos juntos para mais um episódio dessa temporada do nosso querido Humaricast. É o seu videocast, o seu podcast que você ouve quando você está indo para o trabalho, às vezes quando você está voltando do trabalho, indo para casa para receber o sábado com a sua família, ou mesmo depois daquele lanche da sexta-feira que vocês estão todos juntos. Aí você liga lá no YouTube, na sua televisão e você acompanha sempre aqui conosco mais um episódio dessa temporada que está maravilhosa, né? Lições de fé no livro de Josué, esse livro espetacular. Eu quero mais uma vez, você está acostumado de me ouvir aqui falar das nossas redes sociais, é porque através delas você fica informado e atualizado das coisas que estão acontecendo aqui na nossa comunidade, né? Então no Facebook é Espaço Novo Tempo o Marizal. E você tem que seguir a gente no Instagram, as nossas atualizações ali, tá bom? Espaço NT o Marizal. E no nosso canal, que é onde você está aqui agora nesse momento acompanhando, você precisa se inscrever no nosso canal e você precisa acionar o sininho para você estar sempre atualizado com as transmissões e com os conteúdos que a gente gera aqui no nosso canal. Espaço Novo Tempo, o Marizal. Eu tenho sempre recebido amigos aqui com a gente. Eu quero cumprimentar aqui você, Kátia, a nossa convidada de hoje. Tudo bem? Tudo bem, pastor. Prazer estar aqui participando do Humaricast. Maravilha. A Kátia é nossa anciã aqui na nossa igreja. Inclusive eu não falei isso, mas sempre que você quiser vir pessoalmente, você vai ser bem recebido. Aqui na Oliveira Belo, número 515, no bairro do Umarizal, você vai encontrar o Espaço Novo Tempo Umarizal. Aqui a Kátia é anciã e ela também está à frente de um ministério muito bonito, né, Kátia? Que é a Escola Sabatina. Nos últimos dias nós temos recebido aqui pessoas que são os colaboradores desse ministério que nós aqui na igreja chamamos de Escola Sabatina. São grupos pequenos de pessoas que se reúnem para um livre debate ali sobre a temática do dia, que é do nosso guia de estudos e que nós estamos aqui discutindo aqui no Maricast. Eu queria, Kátia, que você falasse um pouquinho para os nossos amigos, né? Como é que tem sido essa experiência de liderar esse ministério? Que progressos e avanços você tem visto, né, no desenvolvimento da Escola Sabatina aqui na nossa comunidade? É um desafio bem grande, né? Você dirigir uma das maiores escolas do mundo, né? E onde tem no mundo todo tem uma escola sabatina. E é importante a gente estar lidando com pessoas que a gente procura guiá-los ao estudo da palavra de Deus, através do guia de estudo. E é importante a gente envolver a nossa comunidade no estudo da palavra. Quanto mais as pessoas estiverem estudando a Bíblia, maior o crescimento, maior a espiritualidade e a porção dobrada do Espírito na vida delas. Maravilha. Esse é um princípio que a gente sabe que ele é pedagógico, você é pedagoga, né? De que em grupos pequenos a gente favorece uma maior participação das pessoas, né? Então a gente tem o Monte das Oliveiras, que é um grupo, a gente tem o Monte Carmelo, que é outro grupo, e nós temos o Monte Sinai, que é outro grupo, né? Então tem sido realmente assim muito bom, muito agradável, e a gente tem até valorizado esse pessoal, convidando eles para virem aqui no Maricast com a gente, nos ajudar no nosso debate. Muito bem, dito isso, nós vamos começar com uma oração. Eu vou pedir para você, Kátia, fazer uma oração pedindo a bênção de Deus pelo nosso debate aqui, nossa discussão a respeito do nosso tema desta semana. Ore conosco. Querido Deus, muito obrigado, Senhor, por essa oportunidade que nós temos agora para compartilharmos o conhecimento da Tua palavra. Que o Espírito Santo esteja conosco nesse momento, nos dando sabedoria para colocarmos para fora todo aquele conhecimento e compartilhar. Nós possamos compartilhar sempre o conhecimento da Tua palavra com as pessoas. É isso, nós te agradecemos desde já, em nome de Jesus. Amém. Muito bem, Deus luta por vocês, né? Esse é o nosso tema principal desta semana. Nós vemos assim num conjunto de dinâmicas, de temáticas assim, inclusive muito sensíveis e por que não dizer, Kátia, polêmicas, né? Vamos ver o que diz a palavra de Deus, o texto de Josué, capítulo 10, verso 42, porque essa passagem, ela centraliza aqui o pensamento geral e resume bem a nossa temática desta semana. Aqui, ó, na tela você pode acompanhar. E de uma vez tomou Josué todos estes reis e as suas terras,
porquanto o Senhor, Deus de Israel, pelejava por Israel. Josué capítulo 10, verso 42. Nós temos aqui, Kátia, uma demonstração da força motriz que levou o povo de Israel para o cenário onde o propósito de Deus seria cumprido, né? Eu faço mais ou menos assim uma comparação, Kátia, que por exemplo, uma pessoa que tem muita dificuldade para se formar numa faculdade. Essa pessoa, ela já criou os filhos, ela teve que abrir mão dos seus sonhos, e agora numa idade um pouquinho mais madura, né? Essa pessoa vai fazer faculdade. Ela vai ter muita dificuldade, porque ela tem que trabalhar. Depois do trabalho, ela tem que ir para a faculdade, cansada, muitas vezes com sono. Vai chegar em casa 10h30, 11 horas. Essa pessoa vai precisar de ser perseverante, persistente para alcançar o objetivo final. Porque ela sabe que uma formação técnica profissional vai abrir uma janela de oportunidades para essa pessoa. Eu estou mencionando esse exemplo porque assim, Deus tinha um plano também, né? Qual que era o plano de Deus? Salvar a humanidade toda através da vida de Cristo. Mas para isso era necessário que Jesus nascesse naquele lugar e o evangelho usasse uma dinâmica de vir do centro para as extremidades. Mas dentro de toda essa dinâmica havia a construção desse cenário. E Deus teve que ser muito perseverante, né, Kátia? Mais ou menos assim que eu vejo esse plano aqui de que a Bíblia fala de Josué, mas a gente sabe que, na verdade, a força motriz não era Josué. Era Deus. É mais ou menos isso mesmo, né, Kátia? Sim. A Bíblia diz que, em Apocalipse, que houve peleja no céu, né? Então, desde que entrou o pecado no universo, Deus tem feito essa peleja para nos devolver a paz, para nos tirar do pecado, porque Deus, ele sempre foi contra o pecado. E ele não quer que o pecado reine, mas sim que a paz reine, como ele planejou desde o princípio, né? Uma vida perfeita, tanto no céu quanto para o ser humano. Mas o ser humano caiu. E aí Deus vem travando essa batalha para finalizar o mal nesse mundo. Uhum. É isso mesmo. E um outro ponto que a gente já estudou, inclusive, na semana passada, na discussão que nós tivemos aqui, inclusive, com o Dr. Vanderlei, é que nós costumamos, Kátia, ver esses episódios do livro de Josué de forma muito isolada, né? E a gente aprendeu no conflito, por trás de todos os conflitos, que existe todo um arcabouço, poderíamos dizer assim, que é essa moldura na qual está inserida os temas do livro de Josué. Se a gente tentar entender os temas de Josué de forma isolada, nós vamos ter dificuldade para compreender algumas coisas, né? Então, é muito importante porque o tema dessa semana, Deus luta por vocês, ele é evidenciado aqui. O instrumento era Josué, mas quem estava por trás protagonizando essas ações era Deus. Na nossa vida é assim também, né, Kátia? Nós somos apenas alguns personagens, instrumentos e canais pelos quais Deus vai fazer os seus propósitos serem cumpridos, né? Com certeza. Quando a gente coloca nas mãos do Senhor, Ele age através de nós para alcançar o seu objetivo. E às vezes a gente não acha que nós somos pequenos demais, ou são incapazes demais, mas se a gente se coloca nas mãos do Senhor, Ele faz grandes coisas através da gente. Exatamente. Kátia, aí aqui a gente tem aqui no nosso guia de estudos um trabalho que foi feito para a gente poder entender como é que era a religião cananita, como que eram as práticas religiosas dos cananeus naquela época, né? E me parece que o cenário era bem horrendo, né? Sim. Era horroroso, né? Você quer mencionar um pouquinho para os nossos amigos que estão nos ouvindo, Kátia, quais eram alguns dos pecados que eram cometidos naquela região e que parece que encheram a taça Isso. da iniquidade deles, né?
Aqui no nosso guia diz que a religião cananita se baseava na crença de que os fenômenos naturais que garantiam a fertilidade eram controlados pelas relações sexuais entre deuses e deusas. Assim, eles entendiam a atividade sexual nas divindades em termos de seu próprio comportamento sexual. E seus rituais religiosos envolviam práticas sexuais que tinham o objetivo de incitar os deuses e as deusas a fazer o mesmo. Esse mesmo conceito deu origem à chamada prostituição sagrada, entre aspas, da qual homens e mulheres se envolviam em ritos e orgias, tudo isso como parte de uma prática religiosa. Muito bem. Ele está falando aqui que eles misturavam, né? A questão da sexualidade envolvia essas ações imorais, elas eram ações que estavam dentro da prática comum da religião deles, né? Mas é mencionado aqui também, né, Kátia? Tipo assim, que eles sacrificavam crianças, praticavam adivinhação, feitiçaria, necromancia, espiritualismo, né? Então, você tem um conjunto de iniquidade aqui, né, de pecados, que Deus teve que tomar algumas ações para poder corrigir a rota, né? Sim, e a gente vê que não é o plano de Deus, né, que as pessoas sigam esse tipo de culto, de adoração. Deus sempre quer chamar o povo a voltar à sua adoração, a adoração original. E Deus deu um tempo de graça para eles se arrependerem, desde Abraão, de Isaac, de Jacó, para que o povo voltasse à verdadeira adoração, porque esses patriarcas, eles foram modelos para a sociedade da época, né? Para ter a adoração ao Criador. E os cananitas, eles fizeram completamente ao contrário. Então, a gente vê ali uma promiscuidade e sacrificar crianças já é horrendo, né? Imagine isso sendo uma prática religiosa. Feita em nome de um Deus, né? Deus. E aqui no último parágrafo ele diz assim que a eliminação dos cananeus, portanto, não foi uma decisão repentina tomada por Deus, no momento em que estava prestes a darem a terra de Canaã aos israelitas. Na verdade, houve um longo período de graça que foi administrado por Deus, né? Para ver se havia alguma reação. Quando, infelizmente, eles desperdiçaram todas essas oportunidades, então foi que Deus precisou por fim, né? Porque assim, ó, colocar fim na história de pecado é colocar o fim em pessoas. Porque são as pessoas que praticam os pecados, né? Quantas crianças mais teriam que morrer, né? Então Deus teve que colocar um ponto final. Então o nosso guia de estudos ele faz questão de nos mostrar esse cenário até que a gente possa ter uma compreensão melhor da ação divina. Algumas pessoas quando estudam isso ficam pensando que às vezes, Kátia, a gente está defendendo Deus. E Deus não precisa de advogados, né? Porque se você só pegar a evidência da Bíblia, a evidência da palavra de Deus, você vai saber que Deus ele não cometeu nenhuma injustiça, mas que ele deu oportunidade para que o pecador se arrependesse, né? Os cananeus representavam a impiedade e Deus a bondade. A injustiça e Deus a justiça. Exatamente. Outro aspecto que é mencionado aqui, Kátia, é a respeito do juiz supremo. O conceito de juiz supremo. Que elementos aqui nos ajudam a compreender melhor o caráter moral de Deus? E como que esse conceito do caráter moral de Deus nos auxilia a entender a ideia da guerra santa? Né? São questões aqui que o nosso guia de estudos apresenta para a gente. Você quer comentar um pouquinho, Kátia, com a gente, da onde que a gente pode compreender melhor a respeito do caráter moral de Deus extraído nessas passagens aqui de Gênesis 18, 25, Salmo 7, 11, 50, verso 6, 82, verso 1, 96, verso 10. Como que é possível a gente compreender um pouco melhor o caráter, a santidade do caráter de Deus? Deus, ele não tolera o pecado. Os cananeus, eles representavam ali a encarnação do pecado. Deus não tolera pecado. Ele deu ali, como a gente estudou na lição anterior, na lição do dia anterior, ele deu um período de graça para que todos se arrependam. Mas chega um momento que Deus diz basta. O pecado não combina com o caráter de Deus.
E Deus, ele é justo, ele julga com retidão. E o governo dele é um governo de paz e de justiça. Deus, ele une amor e justiça, E graça né? E também, né? graça. Então, nós, como seres humanos, nós não temos a capacidade de compreender, porque nós, como seres humanos, nós julgamos sem graça, nós julgamos sem amor. A gente quer achar que o certo é o certo e o que é errado deve morrer ou deve pagar, mas Deus, ele dá a misericórdia, ele dá a graça, ele dá o amor. Ele estende tempo para que as pessoas se arrependam. Isso é o caráter de Deus, é amor. Perfeito. É isso mesmo. E Deus, ele não é um juiz que fica na teoria, né? Ele faz um movimento com justiça para preservar quem precisa ser preservado. E quem está ignorando, ou rechaçando, ou rejeitando a oportunidade de arrependimento, infelizmente vai ter que colher sua consequência natural com isso, né? Sabe uma coisa que a gente faz muito como ser humano? Quando a gente vê uma coisa injusta acontecendo, ou na política, ou na vida das pessoas, a gente fala, será que Deus não está vendo isso? Por que não dá um fim logo nisso, né? A gente quer acabar logo com o mal, mas se a gente parar para pensar e dizer assim mesmo, Deus deve estar dando oportunidade para essa pessoa se arrepender. Por mais que seja o pior assassino, a pior pessoa, com o pior caráter, mas Deus morreu na cruz por ela. Deus está dando aquele tempo para ela se arrepender. E nós, seres humanos, a gente quer que acabe logo. É Né? verdade. A gente tem uma ideia que eu achei muito interessante no nosso guia de estudos dessa semana, Kátia, porque ele fala a respeito de um plano que Deus tinha que não envolvia a aniquilação total do povo cananeu. Uhum. Então eu achei muito bacana isso que a lição trouxe pra gente, porque Deus ele pode necessitar adaptar seus planos. Sim. Vai depender muito da resposta que a gente vai dar, né? Algumas pessoas têm dificuldade para entender isso, mas como que Deus diz que algo vai acontecer e depois não acontece? Por exemplo, várias vezes a gente viu nessa semana no nosso guia de estudos que Deus falou que iria mandar vespões, que as pessoas iriam sair correndo. Talvez não fosse necessário, talvez não seria necessário passar todo mundo a fio de espada, como o texto bíblico diz. Isso seria como se fosse uma desapropriação. Esse seria o plano A de Deus. Mas, infelizmente, dado todo o contexto da constante desobediência, do rechaço, do desprezo pela graça de Deus, infelizmente, Deus teve que adaptar os seus planos descendo ao nível humano, como o nosso guia de estudos fala, e infelizmente não teve remédio que não a destruição total e completa daquele povo, né? Isso mostra também um pouquinho da misericórdia de Deus, né, Kátia? Sim. Quando o ser humano se afasta de Deus, ele vai perdendo o desejo de salvação. E isso que aconteceu com os cananeus, né? Deus estendeu a graça, mas eles estavam tão longe, tão distante, que eles não sentiam a vontade de salvação. Para a nossa vida hoje não é diferente. Quando a gente vai oferecer um estudo bíblico para as pessoas, a gente conversa numa conversa informal, olha, o que está acontecendo é uma profecia, é do fim do mundo, você não quer conhecer, você não quer... As pessoas não têm interesse. Por que não tem interesse de conhecer o seu futuro? Porque é o futuro delas que está em risco, né? Está em jogo. As pessoas estão hoje cuidando dos seus próprios interesses, fazendo as suas coisas, e elas não querem Deus naquele momento na vida delas. Os cananeus também estavam ali tão longe de Deus que eles não sentiam a necessidade de salvação, de mudança. E quando você não tem a necessidade de mudança, você não sente a necessidade de salvação, qual é o papel de Deus? Acabou. Não tem mais obra do Espírito Santo. É tanto que quando chegar no dia final, Kátia, ninguém vai ter desculpa, né? Uhum. Porque vai ter sido dada todas as oportunidades, né? Então, Deus é um Deus de graça e de misericórdia, a gente vê isso. Aqui o nosso guia de estudos, ele faz até uma comparação com o faraó. Sim. E ele endureceu o coração. E você, meu amigo, você que está assistindo a gente no YouTube nesse momento, será que você está endurecendo seu coração? Deus está te dando uma oportunidade, Deus está te dando uma chance
de você abrir seu coração e você converter a sua direção, o seu caminho, né? Pense nisso. Kátia, avançando aqui, nós temos a temática do livre-arbítrio. E aqui o nosso guia de estudos ele fala sobre o herém de Deus, que é um conceito da prática de destruição total, né? Estava sob um rígido controle teocrático. As pessoas entregues à destruição foram aquelas que se rebelaram contra os propósitos de Deus e os desafiaram, rejeitando todo arrependimento. Portanto, a decisão de Deus de destruí-los não foi arbitrária nem nacionalista. Como que a gente pode entender isso aqui, Kátia? Uma vez que esses conflitos que existem entre as nações de antigamente, ele muito facilmente poderia ser compreendido como com uma iniciativa do ser humano mesmo, que Deus não está por trás disso. Eu já vi uma pessoa dizer assim, não, mas essa guerra santa lá, Deus não tem nada a ver com isso. E a gente sabe que Deus tem tudo a ver com isso. Agora, como que a gente relaciona baseado aqui no conceito do livre-arbítrio? Qual é a participação de Deus nesse contexto aqui da Guerra Santa? Estava estudando um livro, esses dias eu estou estudando dois livros que falam sobre a crise final, preparação para a crise final. E eu estava lendo um trecho que dizia assim: Deus nos ama tanto, mas tanto, que Ele nos deu o livre-arbítrio para a gente escolher estar com Ele ou não no final. Já pensou a gente estar num lugar com Deus para viver eternamente do lado de uma pessoa que a gente não gosta, que a gente não conviveu? Deus nos ama tanto que Ele diz assim: meu filho, você escolhe estar comigo ou não. E isso me impactou muito. E eu conversei muito, estou conversando com os meus filhos no nosso culto familiar e eu sempre estou tocando nessa tecla com eles. Se você não gosta de tirar um tempo com Deus, se você não gosta de ficar com Deus numa oração, no estudo da lição, como você quer viver com Ele a eternidade? Então Deus te dá um livre-arbítrio para você escolher, porque Ele te ama. Ele não quer você forçado, não quer você num lugar onde você vai viver eternamente com Ele. Você nem conhece, você não gosta de estar com Ele, porque você não tira durante a sua vida, o seu dia a dia, um tempo, né? Então, esse livre-arbítrio, sempre, desde o princípio, lá no céu, Deus já deu o livre-arbítrio para os anjos, né, escolherem o caminho. Então, o universo nunca teve uma neutralidade. Ou você está do lado certo, ou você está do lado errado. Ou você está do lado da vida, ou você está do lado da morte. Então, Deus sempre dá essa escolha. Lá no Jardim do Éden, quando Ele deu a árvore e disse: comam de todos, não comam desse, Ele estava dando livre-arbítrio ali. Então, o livre-arbítrio somos nós que dirigimos isso. Deus não governa o nosso livre-arbítrio. Então, nós temos a oportunidade de escolher o que a gente quer para o nosso futuro. É verdade. Parabéns, Kátia, é isso mesmo. Agora, veja que ele citou exemplos de pessoas que fizeram boas escolhas, embora tivessem usado subterfúgios, como Raabe, né, tomou a sua atitude. Acã também tomou a sua atitude. E foi uma decisão ruim que ele tomou, né? E os gibeonitas também decidiram, né? Então, cada pessoa foi colhendo a consequência da sua própria escolha, né? Agora, Kátia, como aparentemente contraditório, mas o nosso guia de estudos ele fala que Jesus ele é reconhecido como o príncipe da paz. Nós estamos numa semana que nós estamos estudando sobre a Guerra Santa. Por que o nosso guia traz essa temática do príncipe da paz, Kátia? Tu quer explicar pra gente como que esses dois conceitos se relacionam? Pode ser que os nossos amigos estão assistindo a gente aqui, talvez eles não tenham uma compreensão clara é meio contraditório isso, né? Como que se relaciona o conceito de príncipe da paz e da Guerra Santa juntos? Como eu falei no princípio, Deus ele está guerreando contra o pecado. A guerra é contra o pecado. Por quê? Porque Ele quer estabelecer um reino de paz, porque Ele é o príncipe da paz. Então, em nenhum momento Deus ele quer guerrear por guerrear simplesmente, sem nenhum propósito. Sim. Ele quer devolver para nós a paz, porque Ele é o príncipe da paz. Ele queria estabelecer um reino eterno onde reinaria a paz. E Ele quer restabelecer novamente o plano original. E para isso Ele está guerreando contra o pecado.
Tem um dizer, Kátia, me foge agora, se você souber aí, meu amigo que está acompanhando a gente, escreve nos comentários aí, um dizer que fala assim: se queres a paz, prepara-te para a guerra. E no caso do grande conflito, nós todos queremos a paz e o nosso Deus vai estabelecer um reino a longo prazo de paz também. Só que isso teve um preço. Qual foi o preço? O livre-arbítrio da pessoa. Não existe liberdade sem a pessoa escolher amar, né? Então Deus deu a oportunidade do ser humano escolher para poder desfrutar da paz. E nós temos conceitos do Antigo Testamento que são muito interessantes, por exemplo, de que o leão vai pastar com o cordeiro, os animais não vão ser bravos, vai ser possível você passar a mão na cabeça do leão. E nós, normalmente, como cristãos, a gente aplica essas profecias, especialmente de Isaías, à Nova Jerusalém. Mas a promessa de Deus é que elas fossem cumpridas no Israel literal. E por conta da desobediência do próprio Israel literal, não foi possível se cumprir ali. É por isso que essas promessas são reaplicáveis ao contexto da Jerusalém celestial, né? Mas esses textos todos que a gente estudou essa semana aqui, eles indicam para nós o plano profundo de Deus de fazer de Israel uma nação de paz, e ele é e foi o nosso príncipe da paz. Bem aqui a lição no dia quinta-feira diz assim: por mais que Deus esteja envolvido em um conflito cósmico que também afetou o nosso planeta, o objetivo final da redenção não é um conflito perpétuo, ou mesmo colocar um inimigo em um estado eterno de sujeição e servidão, mas em vez disso obter a paz eterna. Assim como a violência gera violência, a paz gera paz. É isso aí. Para a gente concluir aqui, Kátia, eu leio aqui o texto de Patriarcas e Comentário Bíblico Adventista, melhor dizendo, que diz assim: todas as nações tiveram um período de oportunidade. Aquelas que invalidaram a lei de Deus avançariam de um estágio de impiedade para outro. Os filhos herdariam o espírito rebelde dos pais e fariam pior do que eles haviam feito, até que a ira de Deus caísse sobre eles. A punição não foi menor por ter sido adiada. Deus está dando uma chance. Ele é o Deus da segunda chance, ele é o Deus da terceira chance, Deus é o Deus das infinitas chances, né? E é por isso que hoje à noite, meu querido amigo, hoje de manhã, eu não sei que momento que você está assistindo isso, aonde você estiver, Deus está te dando uma chance, Deus está te dando uma oportunidade de você viver uma nova experiência na sua vida de completa, inteira consagração a Deus. Meu desejo, a minha oração hoje é que você aproveite essa chance, aproveite essa oportunidade, veja Jesus estendendo a mão para você agora e te convidando para você viver uma experiência espetacular de relacionamento salvífico com Ele, né? O meu desejo é que você possa dizer sim para Jesus, porque Ele está te convidando, Ele está te chamando. Kátia, um último insight que você quer compartilhar com os nossos amigos aqui? Como a gente falou de guerra, né? Deus, ele é tardio em irar-se, porque a sua misericórdia e seu amor, eles estão diariamente à nossa disposição. E nós possamos usar o nosso livre-arbítrio da maneira correta e sempre escolher Deus em primeiro lugar. Amém. Muito obrigado, Kátia, pela sua participação aqui com a gente. Vamos orar nesse momento e agradecer a Deus por essa linda oportunidade. Oremos. Querido Deus, amado Pai, muito obrigado, Senhor, porque ao estudarmos a Tua Palavra descobrimos que o Senhor tem lindos planos para serem cumpridos na nossa vida e na vida dos nossos amigos que estão nos assistindo. Por Tua graça, pedimos que o Senhor nos ajude a cada dia mais, vivemos a experiência da salvação em Cristo e sermos divulgadores e promotores disso, promovendo paz aos seres humanos à medida que eles abraçam a salvação em Cristo. Amém. Esteja com cada um de nós, com nossas famílias e com os nossos amigos. Nós te suplicamos no perdão de nossos pecados, Pai, e oramos o fazemos em nome de Jesus. Amém. Meus amigos, eu espero você na semana que vem para mais um episódio do nosso Maricast, Lições de Fé no livro de Josué. Deus te abençoe, eu espero você. Até lá. Tchau.